Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem é morto a bala no bairro de Nova Descoberta. Comerciante assassinado a tiros no Ibura. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 27 de agosto de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 4 assassinatos. Um dos homicídios ocorreu no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro para cá, já foram registrados 2.151 assassinatos, sendo 1.201 no interior e 950 no Grande Recife. Porteiro de edifício espancado por ladrões na zona sul do Recife. A notícia com a repórter Diandra Monteiro. O prédio foi invadido por 2 homens. Os moradores acreditam que a dupla teria usado o portão de acesso de veículos. O porteiro, que estava de plantão no edifício, que fica na rua Doutor Vicente Gomes, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, foi brutalmente espancado. Ivanildo da Silva Alexandre, de 47 anos, teria ido ao banheiro por alguns minutos e, ao retornar para a portaria, foi surpreendido. Eu fui no banheiro, era 2 e ia dar umas 3 horas. Mas quando eu ia para a guarita, ele estava dentro do peito com o facão, a me abordaram. As marcas da violência estão por toda parte no hall de entrada do imóvel. O estudante Alan Kainan ouviu os pedidos de socorro e detalha como encontrou o funcionário. Nós ouvimos o pedido de socorro, lá do 3º andar, a qual nós descemos aqui embaixo e, obviamente, ele estava todo machucado, lesionado na sua face. Eu fiquei muito sentido, porque uma pessoa que está trabalhando honestamente, e ser agredido dessa maneira, por questão, veio assaltar e, infelizmente, fez o que fez com essa pessoa, O prédio não possui câmeras de segurança. A dupla conseguiu fugir levando a mochila do porteiro, além de 2 bicicletas. Na área, os moradores dizem que esse não é o primeiro imóvel invadido na mesma rua. Esse prédio aqui ao lado, nosso, uma senhora acho que ela tem na faixa de entre 75 e 81 anos de idade, o apartamento dela chegou a ser invadido, ele passou entre as grades, certo? Invadiu o apartamento dela e ela pensou que era o filho que mora embaixo, no outro apartamento, e quando ela levantou e saiu, ele se evadiu do apartamento dela e hoje ela conseguiu fazer, no ano passado, um reforço na grade dela para que ela não fosse mais surpreendida. O porteiro foi socorrido pela polícia para uma unidade de pronto atendimento. O irmão da vítima, que também trabalha como porteiro, descreveu a tristeza da família com a violência. Quando o senhor chegou aqui, viu a quantidade de sangue que tem aqui, como é que foi sua reação? É muito sangue e fiquei chocado, porque a violência hoje em dia está muito. Eu trabalho como porteiro noturno também e fico meio ansioso assim, com essa violência. Infelizmente ele sofreu isso aí, mas está na UPA, vai ser transferido para a restauração, está consciente, está falando. Diandra Monteiro para o Bandeira 2. A polícia está investigando a morte do motorista de aplicativo Uber, Pedro Henrique de Souza Rodrigues, 31 anos. Ele foi assassinado a tiros na noite de antes de ontem na rua João Barbosa da Cunha, no bairro João de Deus, em Petrolina. 2 elementos numa motocicleta emparelharam no carro que ele estava, um Chevrolet Classic prata, e aí meteram bala ceifando a vida do profissional, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia também está investigando a morte do jovem Hércules Barbosa dos Santos. Tinha 20 anos, foi assassinado a tiros em frente ao edifício veleiro, bem pertinho da igrejinha na Avenida Beira Mar, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Também está sendo investigada a morte de Jailson Nascimento Silva de Souza, assassinado a tiros na Avenida Pano Nordestina, nos Butrins, em Olinda. De acordo com informações, ele teria envolvimento com tráfico de drogas e estaria sendo ameaçado por conta da disputa pela comercialização de tráfico de drogas na comunidade. O eletricista Alexandro da Silva Rodrigues, conhecido como Scooby, 44 anos, foi assassinado a tiros na rodovia
Governador Mário Covas, BR-101, no Engenho Santa Rosa, em Joaquim Nabuco. Ele morreu ao lado do carro dele, um Corsa. De acordo com informações, ele teria envolvimento com o tráfico de entorpecentes. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 2 assaltos a coletivos. Um ônibus da empresa São Judas Tadeu fazia a linha Cabo-Coab, foi assaltado na BR-101 Sul, lá no Cabo. Cerca de 7 homens fizeram um verdadeiro arrastão dentro do coletivo, levaram o dinheiro da renda do motorista e também pertences de todos os passageiros. Um outro coletivo, este da empresa Borborema, foi assaltado pertinho da unidade de pronto atendimento ao UPA da Embiribeira. Na rua Ribeiro de Brito, um só suspeito armado com a faca peixeira roubou dinheiro da renda do veículo. Um rapaz que não conduzia nenhum documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo na BR-408, pertinho do Engenho Pitangueira, que fica na zona rural de São Lourenço da Mata. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. Sepultado o corpo de professor em Vitória de Santo Antão. Os detalhes com o repórter Valdisson Balbino. O velório do professor de Geografia Edivaldo Pereira da Silva, de 31 anos, reuniu familiares, alunos e amigos na Capela Nossa Senhora da Conceição, nas proximidades do centro da cidade de Vitória de Santo Antão, zona da Mata de Pernambuco. A mãe do professor chegou ao local inconsolável. Maciel! Maciel, pra você aqui no meu filho! E você, Maciel! Deus, me socorre! O pai, Elinaldo Trajano, parecia não acreditar no que aconteceu. Ele conta que perdeu um filho e amigo que fazia de tudo para ajudar a todos. Tudo de bom da vida era ele, para eu e a mãe dele. Ele fazia tudo por vocês, né? Era. Para todos nós, a turma gostava muito dele. O primo Jailton Tavares falou que vai ser difícil conviver com a dor da saudade e pediu justiça em nome da família. Isso foi muito cruel o que aconteceu com ele e a gente espera que a justiça faça alguma coisa com meu primo aí, viu? A cidade de Vitória de Santo Antão parou para se despedir do professor Edivaldo. O paixão deixou a capela, um momento de muita emoção. O cortejo, acompanhado por dezenas de pessoas, seguiu pelas ruas da cidade até o cemitério São Sebastião, onde o corpo do professor Edivaldo Pereira da Silva foi sepultado sob forte comoção. De acordo com a perícia, o professor foi assassinado a tiros. Os disparos atingiram a cabeça e um dos braços da vítima. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas, mas as investigações não descartam a possibilidade de um latrocínio, já que o celular e o veículo do professor teriam sido levados. Valdisson Balbino para o Bandeira 2. Ainda em Vitória de Santo Antão, a polícia está investigando a morte do jovem José Vitor da Silva Herculano, que tinha 20 anos de idade e foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência, na rua Ademar Menezes, loteamento Major Expedito, lá em Vitória. 2 homens num carro prata, veículo não identificado, meteram bala no jovem José Vitor da Silva Herculano, que ainda chegou a ser levado para o hospital João Murilo, lá mesmo em Vitória. A polícia também investiga a morte de Antônio Coelho de Oliveira, de 35 anos de idade, assassinado a pedradas na Avenida Antônio Pedro da Silva, atrás do Clube Casarão em Oricuri. Pelo menos até agora, a polícia não tem nenhuma linha de investigação. Ligados com a gente aqui na Jornal no Pina estão lá Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do Oeste, comunidade do Bode ainda no Pina, Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete e Marcelo do Mercadinho, e também o pessoal de Iai, o sargento Drayton, Tonico do Bolo de Rolo, comissário Paulo, Maia, Fernando e também Lula de Santo Amaro, e estarão se reunindo logo mais na Orla do Janga para comemorar um aniversário de um dos integrantes do grupo. Em Gravatá estão ligados com a gente na Jornal Josenildo Salles, irmão de Silvano, e Decão Barbosa da Farmácia. Na rua Tupiniquins, em Santo Amaro, Zeca Pedreiro e a namorada dele, Ivanice, e ainda também o operador de áudio aposentado, Ivanildo Queiroz.
Os taxistas de Paulista estão ligados com a gente. Holyfield, Santiago, Ricardo, Jurandir, Furão, Priscila da Banca e também o comissário Buril, que mora no Maraguapium. Ana da Feira de Rio Doce, Olinda. É a Ana da Roupa, lá na Feira de Rio Doce. Ela e Robinho, na Rua do Jambo. São amigos de Cláudio Honor, comissário Honor e Dona Estela da quarta etapa do Rio Doce. O comissário Euclides, que mora nas 4 Torres no Janga, é amigo de Cauã e Andréia do Pula Pula. Cláudio Honor, conhecido Noite. Antônio Dançarino, também Batista, presidente do Clube Bela Vista, estão sintonizados com a gente aqui na Jornal. No Alto do Mandu, Didi de Belina, Rani Ovaldo Galeto, Dedeu da Merecearia e do Rock Chile, Djalma do Bar da Língua, Adriano Lavador, Tourão e também Galega, Marinaldo do Lanche e do Caldo de Cana e Novinho do Coco, todos pertinho da Caixa Econômica Federal em Casa Amarela. Francisco e todos lotados na SDS estão ouvindo a gente. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico e Olinda. Romão, cabeleireiro das Estrelas, no centro da cidade, também ligado com a gente aqui na Jornal. Jovem é morto a bala no bairro de Nova Descoberta. Comerciante assassinado a tiros no Ibura. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui, na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, o comissário Josiel informa aí sobre o jogo do Cruel. O Cruel vai jogar amanhã a partir das 9h30 no campo do União Macaxeira contra o Unidos do Largo Dona Regina. Haverá uma homenagem, inclusive, ao subtenente do Corpo de Bombeiros, Carlinhos. Os Pernas de Pau vão jogar amanhã contra o time Passarinho, coordenado pelo comissário Joês Correia, também NAN. Vão patrocinar essa festa aí, esse futebol. E amanhã também às 10 horas no campo da Marinha, no bairro da Mangueira, grande jogo entre as equipes Arrasta Tudo e o Raça de Jaboatão. Raça de Jaboatão, e depois haverá uma concentração no bar do Arilson, lá mesmo no bairro da Mangueira. Amanhã no campo da Caxangá, a partir das 10 horas, jogarão o Master do Caxangá e os amigos de Garrincha de Camaragibe. Vão participar também dessa pelada Tadeu Taxista, Sandoval do Cachito. E também amanhã haverá grande partida de futebol a partir das 10 horas da manhã entre as seleções de Abreu Lima e Camaragibe no campo Ademir Cunha em Paulista. Organizadores Cícero, Adriano, Dodinha, João Batista e Elias Maciel. Agradecendo a rapaziada ligada com a gente. Marcos Douglas, o baiano, tá lá na Chagas Ferreira. Heriberto do Ouro, Beto do Boteco Ouro Caldinho, lá no início da Dantas Barreto, bem pertinho do edifício Igaraçu. E também os funcionários de Moreira Modas, no bairro da Mangueira, estão lá o motorista Fred, os irmãos Nilson Pereira e Lima Pereira, em Olinda, Saulo Holanda, em Santa Amaro, Vanvan e o MC Guela. Isso, Marquinhos e Denise comandam o Caldinho Amarelinho lá no Forte de Pau Amarelo, em Água Fria. Ao lado do Mercado Público estão lá os funcionários da Casa de Frios de Fábio. Na rua Frei Cacibira, em Santa Amaro, o delegado Pazinho, Bibia, Toquinha do Arrumadinho. Também tem Juninho da Água Mineral e o estivador Marcos Bola com os filhos Marquinhos e Brunão da Costela e dos Lanches. E na subida ali da ladeira do Alto da Mina, na PE15, está lá a família de Dona Nazilda, a velha do Galeto. O filho dela é o André do Galeto, a esposa do André é a Glaucineide e os filhos do casal, o Andrezinho e Evelyn. Também tem os amigos da família na Rua 13, Birinho, Romário, tem também Petinha, Guilherme, Braz, Dona Virgínia e também Léo da Banana. Paulo José da Silva, de 26 anos de idade. Este rapaz morreu num acidente de motocicleta na BR-408, bem no trevo de Aliança. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Lucas Flávio da Silva Félix, de 21 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na própria residência. Ele estava em casa, no quarto, na cama com a esposa dele, na Rua 2, ou Rua Abreu Lima, loteamento Luiz Gonzaga, em Itabé, quando elementos desconhecidos invadiram a residência e meteram bala, ceifando a vida do jovem Lucas Flávio da Silva Félix, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Dupla atua em furto de moto em Olinda.
Na ação rápida, os dois homens chegam no local em uma outra moto. O garupa desce e vai logo em direção a uma das motocicletas estacionadas. Na sequência, ele quebra a ignição do veículo usando uma espécie de martelo para conseguir dar partida na moto. Esse caso aconteceu em plena luz do dia por volta do meio-dia de ontem na Avenida Pan-Nordestino, na Vila Popular, em Olinda. Insegurança na encruzilhada na zona norte do Recife. Bandido armado aproveita a movimentação tranquila da rua Doutor Eduardo Vanderlei para assaltar moradores e também um motociclista que faz viagens por aplicativo. O criminoso fugiu levando a moto e outros pertences das vítimas. Cláudio César Pereira, ele trafegava numa motocicleta quando foi atropelado e morto na rodovia Luiz Gonzaga, em Gravatá. Um carro Saveiro de placa não fornecida foi quem atropelou e matou o motoqueiro Cláudio César Pereira, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Fernando Ribeiro de Souza Neto, um rapaz de 35 anos de idade, ele viajava na garupa de uma motocicleta pela Agrovila 7 em Petrolina, quando de repente o piloto da moto perdeu o controle e bateu violentamente numa árvore. Fernando Ribeiro de Souza Neto foi levado para o Hospital Regional do Moura, em Garanhuns, de onde foi em seguida removido aqui para Recife para emergência do Hospital da Restauração, mas ele acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Tom da Quitanda e Marroco dos ônibus estão no Alto Zé Bonifácio, inclusive a esposa de Marroco, Dona Marinalva, todos ligados com a gente na jornal. Em Águas Compridas, Zé do Sal e o amigo Biá da rede de supermercados, também ligados com a gente, Paulo de Tarso e toda a nova diretoria do SEASA, inclusive o segurança Eziel. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sábado. Vitor, filho de Aldevi e de Leninha, lá de Chão de Estrelas. Vitor está aniversariando, mas quem vai preparar a festa para ele é a namorada dele, Emanuele, com a presença dos tios dele, Aldemir, que trabalha no EMOP, e Santos do Caldinho do Neném. O doutor Tiago Santos de Lima trabalha no Hospital das Clínicas e haverá uma comemoração amanhã no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, com a participação do pai dele, do Tiago, o comissário especial Alberes. Moisés Francisco Lourenço da Silva, completando hoje 45 anos, ele mora no Beco do Oeste, comunidade do Bode no Pina. As irmãs dele, Maria e Rosângela, e o cunhado Irapuã. Claro que toda a família vai estar unida nesse aniversário do Moisés. Babalu está completando hoje 50 anos de idade, sem rima, né? Babalu completando 50 anos, haverá uma festa na barraca dela mesmo, com a participação do pessoal do cemitério de Casa Amarela. A turma do cemitério de Casa Amarela vai participar. Entre eles, Almir, DJ Guedes também, Baleia. Boco está aniversariando e a festa vai ser no galpão de José Cláudio, na Brasilite. Vão participar dessa festinha os amigos dele, Quinha, Enio, Heraldo, Jair e também Silo do Detran. Anísio, o popular Doca, também está aniversariando e haverá festa na casa dele no bairro do Jardim, São Paulo. O eletricista Gambiarra, Gambiarra também está aniversariando, mora no Vasco da Gama. Linda Patrícia está completando 24 anos de idade, ela mora na Encruzilhada, e quem vai organizar uma festa para ela no Caldinho, lá mesmo, no centro da cidade, é o Heriberto do Ouro, que fica estabelecido bem ali ao lado do edifício Igaraçu, na Dantas Barreto. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Ruperto Nunes. Estão aniversariando hoje o Tenente Gilberto Luiz Cabral, os sargentos Nilson Caetano do Nascimento, Giovanni Francisco Carvalho, Manuel Freire de Carvalho, Erivaldo de Souza Lima, José Luiz dos Santos, Paulo Tenório de Albuquerque e Severino Bezerra Ramos. Também a pensionista Marlene Rodrigues de Lima e a amiga Lúcia Helena Salgueiro. Ivanildo da Silva, de 32 anos de idade, ele foi agredido, espancado brutalmente em um bar na rua Herculano Cabral, em Macaparana. Foram 3 pessoas que bateram nele, inclusive uma mulher, uma tal de Aline Sá. A polícia está investigando o caso e o Ivanildo da Silva, cheio de hematomas, foi socorrido na emergência do hospital local. Um adolescente foi agredido a golpes de faca peixeira na quadra H, no projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina. O suspeito, um tal de Lorival da Silva, que foi preso em flagrante, e a vítima com hematomas foi socorrida na emergência do hospital local.
Um outro adolescente foi agredido a bala na BR-104 em Toritama, num atentado de autoria e motivos desconhecidos. Israel Maranhão Freire, de 25 anos de idade, residente na Rua do Campo, na UR2, na Coab, foi brutalmente espancado por populares. O problema é que ele estaria agredindo a própria genitora e a população lá ficou revoltada e bateu bastante nele. Israel Maranhão Freire, cheio de hematomas, foi levado para o Hospital da Restauração, onde ficou custodiado. Tiago Vitor da Silva Xavier, de 21 anos de idade, residente na Rua Presidente Venceslau, no Ibura. Ele foi agredido a bala naquela localidade e o suspeito Vitor Lima da Costa, que está sendo procurado pela polícia. Tiago Vitor foi socorrido na Policlínica Arnaldo Marques, lá mesmo no Ibura. Juan Carlos Rodrigues de Souza, jovem com 19 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua Tom Jobim, lá no Curado 5, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi levada inicialmente para a unidade de pronto atendimento ao Palácio do Curado, e onde foi em seguida removida para o Hospital da Restauração. Laércio Farias de Souza, de 34 anos de idade, residente na Rua Cineastra José Carlos Burli, no bairro da Iputinga. Ele pedalava uma bicicleta e foi atropelado propositalmente. Um carro, uma motocicleta, atropelou ele. Quando ele caiu, o cara se aproximou dele e meteu bala nele. Um atentado. Laércio Farias de Souza foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA da Lagoa Encantada. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem é morto a bala no bairro de Nova Descoberta. Diego Tenório de Souza, um jovem de profissão informada, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à tarde por volta de 1h30 na Rua Buritirano, que fica no bairro de Nova Descoberta, zona norte do Recife. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos e a polícia segue investigando o caso. E atenção! Comerciante assassinado a tiros no bairro do Ibura. Edivaldo Raimundo de Araújo, com 44 anos de idade, um homem comerciante, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida André Vidal de Negreiros, na comunidade Pantanal, na UR3, no Ibura. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.